Olá! Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos intitulados Os Crimes de Jesus. Não é que Jesus tenha cometido algum crime. Esse é o título de um artigo que vai ser publicado em alguns idiomas que não português e em alguns jornais e sites pela internet que eu escrevi, um artigo que eu escrevi, denunciando aquilo que eu acabei sofrendo, experimentando através de alguns ministérios protestantes e católicos. Quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu fui pastor por mais de 20 anos e que há 14 anos moro na Europa. Aqui fiz 2 mestrados, estou iniciando um terceiro para poder ir para um doutorado, uma caminhada muito longa onde eu sou um missionário que se autossustenta, que trabalha secularmente para poder prover as próprias necessidades e conta com as doações de alguns amigos e orientadores que conhecem e acreditam no meu potencial. Durante esse período, acabei conhecendo diversas confissões cristãs e ministérios e me decepcionando. Me decepcionando como muitos e tantos estão decepcionados hoje. Os escândalos, eles remontam desde a minha adolescência. Eu, aos 13 anos, fui levado à igreja protestante, uma igreja pentecostal, no bairro do Bessa, em João Pessoa, que funcionava em uma lona de circo e, por assim dizer, ficou conhecida. Durante os vídeos eu vou evitar nomes, mas vou dar endereços ou encaminhamentos para que as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, possam saber ao que estou me referindo. Ali eu comecei a trabalhar com apenas 3 meses de convertido. E trabalhei com juventude. Com 6 meses, fui convidado pela primeira igreja batista da minha cidade, onde trabalhei nos núcleos e trabalhei com jovens e adolescentes por alguns anos. Naquela igreja, eu tive minha primeira decepção. O pastor daquela igreja foi em uma viagem de peregrinação para Israel, deixou à frente a sua esposa, que já é bastante conhecida pelos seus escândalos, e ele tinha me deixado à frente da juventude. Mas, em um domingo, aquela senhora, que se intitula pastora e profeta, disse que o pastor tinha ligado de Israel dizendo que todas as atividades estavam suspensas até o seu retorno e ela estaria à frente da igreja. Quando o pastor chegou, eu perguntei por quê, o que foi que tinha acontecido, e ele disse que não tinha dito isto. Então, a sua esposa de púlpito havia mentido. E aquilo foi a primeira decepção que eu tive. Muitas pessoas naquele período, que era um período sério do protestantismo, onde um título pastor era realmente respeitado, muitas pessoas deixaram a igreja, abandonaram, alguns se desviaram, alguns se afastaram, alguns continuaram cristãos. Até hoje eu conheço pessoas que são cristãs, mas que não querem ter nenhum tipo de contato com nenhum tipo de igreja, de nenhum movimento eclesiástico. Algumas pessoas se perderam para sempre, ficaram migrando de igreja em igreja, até hoje estão nesta migração. Alguns já faleceram, mas dali se iniciou um percurso ministerial na minha vida que eu não levei em consideração por muitos anos estes escândalos. O que hoje me atrai a escrever o artigo que escrevi, que vai ser publicado, e a fazer estes vídeos, é que me lembrei do ministério de Jesus. Por muito tempo, talvez na minha infantilidade, eu disse que era algo que Jesus deveria se ocupar, que se alguma coisa estava acontecendo dentro do ministério, deveria ser o Espírito Santo ou o próprio Deus a serem os primeiros interessados em transformar, em modificar alguma coisa. Porém, depois eu fui me lembrando do ministério de Jesus e como Jesus denunciava os escândalos de sua época e aquelas autoridades espirituais de sua época. E me lembrei que toda decepção e todo ataque de Jesus não era dirigido a quem estava fora da igreja, mas era dirigido próprio a quem estava dentro da igreja. Isso é o que era interessante, porque não eram as pessoas de fora que estavam escandalizando a fé, eram as pessoas de dentro que estavam
vivendo uma fé aparente. E nós estamos vivendo o mesmo período. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Recentemente eu estive em um retiro espiritual de um final de semana, no qual era voltado à libertação, o qual era voltado para a libertação. Você preenchia formulários, dizia se sua família tinha participado de algum trabalho não cristão, de alguma religião não cristã, esoterismo, práticas sexuais, enfim, você preenchia aquele formulário, mas antes de você procurar a sua libertação, você tem que pagar. Você não pagava só a inscrição, mas tudo ali dentro era pago. Estou falando aqui da Áustria. Tudo ali dentro era pago. Então era muito fácil, se torna muito fácil ensinar, pregar, falar com o bolso farto, quando você não está passando necessidade. Quando as pessoas estão levando seus recursos para ali, acreditando que você tem essa autoridade espiritual para me libertar, mas na verdade quem está olhando ali de dentro sabe que não tem autoridade nenhuma, que você está simplesmente procurando recursos, procurando dinheiro, usando as pessoas, usando a inocência das pessoas. E isso tem acontecido aos milhares. Agora mesmo no Brasil, um bispo se afastou das suas funções eclesiásticas por ter gastado em prostíbulos mais de 2 milhões de reais. Aqui na Itália, vizinho daqui da Áustria, vimos padres que pegaram as doações voltadas para os necessitados e gastaram em cassinos. Mais de 5 milhões de euros gastos em cassinos. A Igreja Católica, estou falando aqui da Igreja Católica, ela tem uma conduta que acaba movendo aquela pessoa de uma congregação para outra, de uma paróquia para outra, a fim de evitar o escândalo. Isso aconteceu, por exemplo, durante o secretariado de Ratzinger, muito antes dele ser papa, e ele pegou uma pessoa na Colômbia que estava envolvida em pedofilia e o transferiu de paróquia para paróquia, sem perceber que aquela pessoa continuava em cada paróquia praticando a pedofilia. Isso está em alguns documentos publicados na internet, também está em um vídeo, em um filme que foi lançado há alguns anos, tá? E narra toda essa trajetória, todo esse escândalo na Colômbia. Era Ratzinger o secretário, e foi por isso que ele deixou de ser papa. Ele não teve nenhuma revelação, ele não teve nenhuma visão, ele simplesmente sabia que o escândalo era iminente e se afastou de suas funções papais, assim como fez agora o bispo no Brasil. É triste a nossa realidade. Eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria de te explicar por que estes vídeos porque este artigo é intitulado Os Crimes de Jesus, e também os vídeos, Os Crimes de Jesus. Eu não sei se você sabe, o quanto de teologia você sabe, você que nos acompanha, mas dentro do movimento ecumênico, que surgiu com as igrejas protestantes, com os luteranos, que queriam voltar para a comunhão com a Igreja Católica, assim como fizeram anglicanos, e só no Vaticano II é que a Igreja Católica abraçou a perspectiva. Mas dentro deste movimento, dentro desta perspectiva teológica, existe um ponto que é ali parado, estagnado, que é a questão do ministério feminino. A Igreja Católica ela não pode aceitar que mulheres sejam ordenadas, porque existe um ponto crucial na missa, que é o fato de o padre, quando está no exercício de suas funções, o que deveria ser em todo o tempo, porque somos cristãos dentro e fora da igreja, mas tudo bem. Mas no exercício de suas funções ele representa o Cristo. Porque o ponto central da missa ao contrário do que acontece no culto protestante, o ponto central da missa é a comunhão. Então, durante o exercício da comunhão, aquele sacerdote, ele personifica, ele representa a pessoa de Jesus. Então, como Jesus é uma pessoa masculina, um ser masculino, ele não pode ser representado por uma mulher. E este é um ponto pelo qual não existe comunhão ainda no diálogo entre católicos e protestantes que ordenam pastoras. Então, por isso é que o artigo é intitulado Os Crimes de Jesus, porque eles são praticados por aqueles que o representam. Disse um amigo meu que morreu durante a pandemia, ateu, ele disse que o problema de Jesus é que ele era muito mal representado. E nisso eu concordo.
Até o próximo vídeo.